Fábio, o livro se presta a entender quais foram e como atuaram essas forças sociais que possibilitaram a ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI. Esse é o nome do livro, inclusive, A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Nesse trabalho, eu abordo 5 principais forças que foram responsáveis por essa ascensão. A primeira é, evidentemente, o antipetismo, porque, como a gente sabe, entre 2013 e 2018, o antipetismo foi estimulado de forma ímpar na sociedade brasileira através dos principais veículos de comunicação. Isso foi estimulado da seguinte maneira: o PT era uma quadrilha criminosa que quebrou o Brasil, o Lula era o chefe dessa quadrilha criminosa e a Lava Jato, na figura do Sérgio Moro, essencialmente, seria a solução para moralizar o país e resolver o problema da corrupção, como se isso não fosse um processo histórico, endêmico, enfim, que remete a origens que são complicadíssimas e a perder de vista. O segundo ponto é o que eu chamo de elitismo histórico, porque, como o próprio nome diz, é um processo histórico. Se você é ocidental, de alguma forma, foram quase 400 anos de escravidão no Ocidente. Então, se você é ocidental, você traz nas suas raízes partes desse processo histórico, e isso tem muita aderência com uma parcela do povo brasileiro. Então, é por isso que o Bolsonaro, mesmo antes de ser eleito, já dizia que quilombolas não servem nem para procriar, que a única filha que ele tem mulher nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção, e absurdos dessa natureza. O terceiro, nesse caso, é o dogma religioso, principalmente considerando a adesão que os evangélicos demonstraram à campanha do bolsonarismo. Porque se você pegar os 5 principais pastores evangélicos do país, eles estavam uníssonos no sentido de dizer que a gente precisava votar para preservar os valores da família tradicional, que o PT transformaria as escolas brasileiras em centros de conversões com o kit gay e esse tipo de coisa. O quarto é esse sentimento de antissistema, por incrível que pareça, porque apesar de ter ficado quase 30 anos na política nacional e não ter produzido absolutamente nada, o Bolsonaro ainda assim foi capaz de se vender como uma figura que estaria credenciada a moralizar a política, e era uma figura que não de fato pertencia ao jogo político. Esse é o antissistema. E o quinto é o uso de novas ferramentas e estratégias de comunicação, tais como WhatsApp, Facebook, e esse tipo de plataforma que, pela primeira vez em 2018, ganhou ressonância para fazer a diferença no âmbito presidencial. Então, por exemplo, eu entrevistei pessoas que fizeram parte da campanha do Geraldo Alckmin, da campanha online do Alckmin, PSDB, e o que essa pessoa me disse é o seguinte: olha, César, o principal problema do Alckmin nessa ocasião é que ele era muito analógico. Ele foi eleito para o governo do Estado algumas vezes utilizando o tempo de campanha na televisão, e ele acreditou que o tempo de TV seria suficiente para reverter esse cenário nessa ocasião, o que evidentemente se provou falso, entende? Então, são esses os 5 elementos que eu cito como pilares centrais para sustentar a ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI.